Oi, eu sou a Júlia e esse é o primeiro vídeo desse canal. Nós estamos no começo de julho e eu vou começar esse novo journal da Verdina. Tava muito ansiosa pra começar ele. E aí eu aproveitei esse início de mês do segundo semestre do ano de 2025 pra começar o meu journal novo. E eu vou contar um pouquinho mais pra vocês como foi essa minha jornada, quando e como eu comecei a usar um journal. Eu não sei desde quando, mas desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa muito nostálgica. Então eu gosto muito de relembrar as coisas. E eu sempre gostei muito de guardar lembranças de vários momentos, por mais aleatórios que eles fossem. Então eu tenho uma caixa, se não duas, enormes, com coisas guardadas. E em algum momento, eu acredito que entre os meus 15 anos, 16 anos, agora eu tenho 25, eu comecei a organizar essas memórias, primeiro nessas caixas, e depois eu ganhei um sketchbook. E como eu sempre gostei muito de desenhar, todas essas coisinhas meio artesanais, desde que eu sou criança, eu gosto muito disso. E aí eu comecei a usar esse sketchbook pra fazer meus desenhos, claro, principalmente. E depois também eu acabava colando algumas coisinhas, registrando algumas memórias ali, mas não tinha esse foco principal. E aí, pulando um pouco mais pra frente no tempo, em 2018 eu encontrei no Pinterest, eu acho, o formato Bullet Journal, que era basicamente uma agenda desconstruída. E eu também sempre amei muito agenda, porque meu pai tinha muito esse costume, ele tem até hoje, de ter a agenda dele do ano. Eu, no caso, exagerava um pouquinho, porque acabava que eu ia na papelaria e eu era maluca de papelaria. Minha mãe não podia nem deixar eu entrar numa papelaria, porque eu causava. E aí eu queria ter, tipo, mais de uma agenda por ano. Teve ano que eu cheguei a ter 3 agendas ao mesmo tempo. E aí, obviamente, eu não usava tudo, né? Algumas eu desenhava um pouco, outras eu escrevia um pouco, organizava um pouco da minha vida, né? Porque eu era pré-adolescente, adolescente, né? E aí, em 2018, de fato, eu conheci esse formato, mas como uma agenda desconstruída, como eu falei. E nele meio que você podia organizar o seu mês da forma que você queria, sem ter aquela página datada igual da agenda. E colocar metas, wishlist, essas coisas, sabe? Você podia fazer o seu próprio formato de agenda. E aí eu gostei muito disso, comecei nesse formato, intercalando também com algumas coisas que eu colava, algumas memórias que eu anotava lá. Mas não era tanto com esse objetivo. E mais pra 2020, de fato, 2019 eu ainda usei ele bastante também nesse formato, mesclando também entre o formato de registrar memórias e o formato de agenda. Em 2020 eu comecei a usar mais pra, de fato, registrar as memórias, mas ainda tinha uma mescla assim, eu usava muito pra estudo também, então tinha estudo, tudo misturado. Estudos de alguns assuntos, memórias, desenhos. Sempre gostei muito de usar o journal pra fazer todas essas coisas. E aí eu parei por um tempo e eu voltei de fato em 2023 com o meu bullet journal, que é o que eu tô usando atualmente, mas que agora esse é o meu novo. Tudo isso pra dizer que o journal pra mim tem a importância de guardar as minhas memórias, porque acho que um dos meus maiores medos é que daqui uns anos, quando eu estiver muito mais velha, né, daqui bons anos, eu perca a minha memória e não consiga lembrar, porque eu acho que uma das coisas mais importantes pra mim é a minha memória, é a nostalgia, é poder relembrar momentos da minha vida. E o journal tem essa importância pra mim, de guardar todas essas memórias, até pra, quem sabe, se eu tiver filhos um dia, eles também possam conhecer um pouco mais da minha história, um pouco mais do que eu vivi. E hoje eu continuo usando o meu journal pra várias coisas, porque a parte mais legal dele pra mim é poder usar ele do jeito que eu quiser, como eu quiser. E apesar dele ter, na tradução literal dele, ser um diário, que muitas pessoas pensam naquele formato antigo do diário, onde a gente só escrevia, no máximo colava alguma coisinha ali, um papelzinho de um chocolate, alguma coisa assim. Ele pra mim tem uma função muito mais ampla. Eu posso usar ele pra fazer o que eu quiser. Eu posso colar o que eu quiser, posso fazer colagem, posso fazer desenho, que é como eu uso na maioria do tempo, na maior parte
do tempo. Eu gosto de desenhar, gosto de fazer tudo que eu puder, porque ele tem esse formato que pode ser utilizado de qualquer forma. E assim ficou a minha primeira página do meu Verdina Journal do segundo semestre de 2025. Mas é isso, gente. Eu produzo conteúdo para outras plataformas. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Eu espero que vocês me acompanhem por aqui. Eu acho que eu vou fazer vídeos mais falados. E aí, vamos ver o formato que vocês gostam mais. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.